Irmãos, vocês já sabem que quando eu ministro, eu não trabalho sozinho, né? O Espírito Santo me direciona, né, e vocês me ajudam. Amém? Vocês já sabem disso, né? Então vira a pessoa que está do seu lado e diz para ela: tudo legal com você? Aleluia! Meus queridos, nós estamos falando sobre viver em liberdade. Nós temos esse tempo todo da série o movimento da graça, né? Vamos falar sobre liberdade. O movimento da graça, ele vai trazer isso, liberdade. É movimento, não é ficar parado, não é ficar amarrado, mas é estar livre. E não tem nada pior do que você vestir uma roupa apertada, não tem não? Para vestir já é difícil. Irmão, teve uma fase da minha vida, eu trabalhava no Bradesco, e eu dormia pouco, comia muito, eu era magrinho, tinha o corpo do Gabriel. Depois chegou uma certa fase da minha vida que eu fiquei, começou a aparecer uma barriguinha, e a coisa foi crescendo, e a calça foi apertando, e a calça não apertava, e eu precisava comprar as calças, eu tenho que esperar receber, sabe? Parecia uma pamonha amarrada. E aquilo apertado, e aquilo incomoda. É ou não é? Roupa apertada incomoda. Você tem dificuldade para se mexer, para se locomover, mexer. Não sei que mulher gosta de roupa apertada e tal. Mas tem essa dificuldade. A gente se sentia amarrado. Você compra um carro bonitinho. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Andar com o carro um bom tempo para ele soltar, para ele andar. Porque senão ele fica o quê? Amarrado. E estar com o Espírito Santo, deixar ser movido por ele, é estar livre. Livre para muitas coisas na nossa vida. Muita coisa que tem muitas vezes nos puxado para trás, nos deixado amarrado. E quando nós encontramos o Espírito Santo, nos deixamos ser moldados por ele, nós somos soltos. No PCE, na classe Descubra, nós temos uma matéria e eu começo exatamente isso. Vai falar sobre as coisas do passado que me amarram. E na revista vai falar o seguinte, que as pessoas que muitas vezes, os atletas, né, eles põem ali para adquirir força, eles amarram na sua cintura uma corda, né, e vai correndo e o outro atrás segurando, né? Para quê? Para ele fazer força. Só que quanto mais ele corre, mais o outro segura, mais força ele faz e menos distância ele anda. Porque ele está o quê? Amarrado. Mas quando nós estamos livres no Espírito Santo, não tem amarra nenhuma. E uma dessas amarras que muitas vezes não nos deixa andar é o nosso passado, concluir o passado. Mas quando nós entendemos que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o que era velho ficou para trás e hoje nós vivemos um novo de Deus, essas coisas já não nos apertam mais, né? Então, como filhos de Deus, nós precisamos nos mover o máximo possível com liberdade. Nós temos que estar livre para cumprir o propósito comum enquanto igreja do Senhor. Enquanto eu estou amarrado, enquanto eu estou preso, eu não vou conseguir cumprir o propósito de Deus para a minha vida e para aquele que Ele quer fazer na igreja através da minha vida. Então, isso vai me impedindo de andar e impedindo outras pessoas também de ir para frente, porque eu estou amarrado e quando eu tenho dificuldade de andar, os outros a quem eu vou puxar para frente também vão ter dificuldade. Então nós precisamos nos livrar dessas coisas. Há muitas coisas que nos procuram prender, muitas outras que nós deixamos que nos prendam, e ainda outras com as quais nós mesmos nos amarramos. Mas para tudo isso, há libertação. A liberdade está aqui ao lado. E eu queria deixar um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Eu vou ler na versão NVT. Está escrito assim: não somos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo.
Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhe cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Queria que você lisse comigo esse versículo a seguir. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você pode repetir comigo? Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O versículo 18 vai dizer assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Então, se Deus é o Espírito, e se o Espírito do Senhor, aleluia, está aqui, então há liberdade, amém? Você está livre para adorar o Senhor, você está livre para glorificar o nome santo do Senhor, você está livre do pecado, e você está livre para refletir a glória de Deus. Oh, aleluia! Irmãos, quando nós vemos o texto, se você lê esse texto de Coríntios, Paulo está falando da antiga aliança, enquanto o povo estava preocupado com a antiga aliança, que era gloriosa. As leis são gloriosas, e até hoje nós vivemos essa lei. Mas a lei apontava para o pecado, e também a sua condenação e a morte. Então, quando eles olhavam para a lei, eles só olhavam exatamente a parte religiosa, eles não conseguiam encontrar a justiça. E Paulo, vai dizer lá na frente, enquanto eles têm esse véu, eles leem a lei, eles não entendem, né, o amor de Deus. Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, e onde está Cristo Jesus, há liberdade. Então, ou seja, a glória do Senhor, ela é muito maior agora do que era naquele tempo. Porque hoje nós temos liberdade para adorar ao Senhor. Hoje a palavra do Senhor, ela não vem mais para trazer condenação e morte, ela vem para trazer vida. Vira a pessoa, está do seu lado e fala assim: a palavra do Senhor, ela vem para trazer vida para a sua vida. É que tem muita gente que aparenta estar viva, muitas vezes está morta espiritualmente. Mas a palavra, ela vem trazer vida, ela nos liberta da morte, para trazer uma vida eterna na presença do Senhor. Aleluia. Então o texto vai dizer o seguinte, que toda vez que nós voltamos para o Senhor, Ele tira esse véu. Ele tira isso. Porque quando Moisés recebe a palavra do Senhor, escrita nas pedras, quando ele desce do monte, ele vem refletindo a glória do Senhor. E quando ele refletia a glória do Senhor, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. E era necessário colocar um véu sobre Moisés, para que as pessoas pudessem se aproximar de Moisés. Com o passar do tempo, as pessoas só acreditavam em Moisés, mesmo a glória dele já se apagando, a presença do Senhor, se ele colocasse o véu. Se Moisés só apresentasse ao povo com o véu, o povo não acreditava que era Deus falando com ele. Então, em Cristo Jesus, ele falou assim: eu vou tirar esse véu, isso que me afasta de vocês, e hoje vocês têm liberdade para entrar na minha presença. Então, esse véu símbolo de tudo aquilo que impede o relacionamento claro e direto com o Senhor, aquilo que nos prende. Jesus, quando morreu na cruz, irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando esse véu se rasga, era para estar ali a presença do Senhor, a arca da aliança. Só que agora, naquele tempo, era necessário o sumo sacerdote interceder pelo povo. Hoje não, nós temos liberdade para entrar na presença do Senhor a qualquer hora que nós quisermos. E sabemos que onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: encontre a liberdade do Espírito
e entregue tudo o que te prende. Fala para ele. Provérbios 5:22 vai dizer o seguinte: o perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ou seja, aquilo que me prende é o pecado. E quanto mais eu peco, quanto mais eu erro, mais eu fico preso. E quanto mais eu peco, mais eu fico preso, mais distante do Senhor eu fico. E Deus não me chamou para isso. Deus me chamou, aleluia, para viver em liberdade. Viver na presença dEle, estar na presença dEle, viver com Ele. E Ele vai nos chamar para viver eternamente com Ele. Então o perverso é alguém que não se mostra qualidades morais, que é traiçoeiro, em quem não podemos depositar confiança. O perverso está amarrado, porque cada pecado que comete o impede, pois se torna ainda mais escravo do pecado. Um pecado chama o outro. Sabe? Deus, quando olha para Caim, quando Caim pensou em matar o seu irmão, ele escreve em Gênesis 4:7, ele diz assim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Vira a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: cuidado, o pecado está aí. Deus te deu autoridade para poder controlá-lo. Irmãos, o pecado ele deseja nos controlar. Essa é a verdade. O pecado deseja nos controlar. Ele não quer que a gente ande em liberdade. O desejo dele é que a gente fique longe da presença de Deus e que a gente encontre a condenação e a morte. O pecado, ele vai fazer com que os meus desejos, as minhas vontades, sejam superiores ao Senhor. E toda vez que eu quero fazer a minha vontade, mais preso eu fico. Você quer aprender a ser livre? Quer não, irmão? Amém? Ah, glória a Deus. Você quer aprender a ser livre? Então faça aquilo que é necessário. Se você quer ser livre, faça aquilo que é necessário. Ô irmão, porque toda vez que eu faço a minha vontade, o meu querer, eu me aprisiono. Mas quando eu faço aquilo que é necessário, que é correto, o que é certo, eu estou sendo livre. Como assim, irmão? Eu me levanto todo dia de manhã para trabalhar. Por quê? Porque é certo eu ir trabalhar, levar o sustento para minha casa. É certo? Sim ou não? Mas qual é a minha vontade? Levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar? Nenhuma. Mas eu faço o que é certo, necessário. Isso me deixa o quê? Livre para escolher fazer o que é certo e o que é correto. Assim eu ser aceito por Deus. Aprender a dominar as minhas vontades, os meus desejos. Quando eu domino a minha vontade, o meu desejo, eu estou dominando o pecado. Amém? Agora, um alerta a ser feito. É que cada um de nós que decide em que braços deseja depositar a sua vontade. Aonde você quer depositar a sua vontade? Em Cristo Jesus, na liberdade ou no pecado que leva à morte? Quando nós falamos em livre-arbítrio, Deus nos dá 2 possibilidades: a de vida ou de morte, a de bênção ou de maldição. Sabe o que Deus vira para o povo? Senhor, eu prefiro que vocês escolham a vida. Porque vida, ela vai me trazer alegrias, também vai trazer tristeza, mas vai me trazer paz. Escolher andar com Cristo vai fortalecer a minha vida. Eu não vou mais ficar preocupado, sabe? Pensando que tudo para mim está errado. Porque eu era assim, hoje eu estou dessa maneira. Deus está te chamando. Deus está falando com uma pessoa aqui. Deus está te chamando para você deixar
as dificuldades e olhar para Ele, porque Ele é o consumador da sua fé. Deus está falando para você: deixe de ser teimoso, deixe de ter o coração duro e abra o seu coração para mim, porque eu estou contigo. Você não está passando essa dificuldade sozinho, eu estou passando com você. Se está difícil para você, olhe em volta quando você estiver lá no hospital. Tem gente passando coisas piores do que você, e eles não têm a mim, mas você tem a mim, e eu estou guardando você. Aleluia. Vira para o teu irmão e diz assim: encontre liberdade do Espírito e viva de rosto descoberto. Em 2 Coríntios 3,16 é assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Aquele véu que trazia religiosidade, aquele véu que vai trazendo medo, aquele véu que vai só me levando ao pecado, ele é removido da minha mente e eu encontro liberdade em Cristo. Aquele véu que muitas vezes deturpa a minha visão, ofusca a minha visão, quando eu tiro o véu eu consigo ler tudo e ver, aleluia, tudo como Deus quer que eu veja. Eu já até falei em sala de aula isso hoje, falei assim: gente, quando a gente encontra com Jesus, a gente não fecha os olhos, a gente abre os olhos. Porque nós estamos o quê? Sóbrios. Não tem nada ofuscando a nossa mente, a nossa visão. A gente consegue ver outras coisas que nós não víamos. Porque quando o pecado, ele vai fechando a visão. Você já pensou o cara que só droga? A única coisa que ele pensa é na droga. A pessoa que bebe muito, a única coisa que ela pensa é chegar ao final do dia, do trabalho ou final de semana, para quê? Para beber muito. Mas quando eu tenho Cristo Jesus, eu consigo, eu estou sóbrio, eu estou limpo, eu olho outras perspectivas. Eu não fico mais preocupado com o meu eu começo a olhar para Jesus. Aquela dificuldade eu consigo encontrar, aleluia, caminhos que até então eu não tinha observado, por quê? O véu foi removido. A minha visão foi aberta. E hoje eu estou livre para encontrar outras opções. Aleluia. Então, contudo, sempre que alguém se voltar para o Senhor, o véu é removido. É simples assim. Voltar a face para o Senhor e o véu é removido. A fé é conhecer a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Mas a fé só acontece quando removemos aquilo que nos impede de ver toda a realidade transcendente e sobrenatural. Esse véu impeditivo chama-se incredulidade. Quantas vezes nós duvidamos do agir de Deus sobre nossa vida? Lembra daquele homem que levou seu filho, que estava possesso, e os discípulos oraram e aquele menino não era curado, não era liberto. Mas quando Jesus desceu do monte da oração, e ele pergunta o que está acontecendo, e o pai conta a história do menino, que o menino se rasgava, se pulava, estava endemoniado. Aí Jesus pergunta para ele: você crê? Aí ele disse: o senhor pode? Jesus vira para ele: para Deus há impossíveis? Então ele tira de mim toda a incredulidade. Você já falou isso para Deus? Senhor, tira de mim toda a incredulidade. Aleluia. É para você mesmo, viu, homem? Tira a incredulidade do Senhor. Deus está falando contigo hoje. Deus te trouxe aqui para falar contigo, viu? Aleluia. Por isso, remover o véu nada mais é do que depositar a nossa fé no Senhor, acreditar nele, na sua palavra, no seu propósito, no seu destino para nós, confiar nele, no seu caráter, nas suas promessas, no seu caminho e no seu poder. E hoje mesmo nós vamos ser desafiados a depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Quem crê nisso? Irmãos, não tem um dia na nossa vida que nós não somos desafiados a colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Todos os dias isso acontece.
Isso vai me levar ao ponto 3. Vira a pessoa que está do seu lado, encontra a liberdade do Espírito. Conheça a verdade que liberta. Aleluia. É verdade, irmãos. Em João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. Oh glória, que liberdade é essa? É a palavra do Senhor. Irmãos, eu já sou crente há algum tempo. E muitas vezes já fiz culto aqui de libertação. E o interessante é que geralmente as pessoas que frequentam o culto de libertação, ele não frequenta a escola bíblica. Aí ele vive amarrado. Você vai, ora, liberta o cara. Tempo depois ele está cometendo o mesmo pecado. Mas ele não firma naquilo que realmente é importante, que é a palavra. Porque é a palavra que me limpa. É a palavra que me corrige. É a palavra, aleluia, que aponta o meu eu, que me confronta. É a palavra que trata o meu caráter. É a palavra, aleluia, que muda a minha mente. É a palavra do Senhor que me fortalece. É a palavra do Senhor que me direciona o caminho que eu devo andar. A palavra do Senhor é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Isso é a palavra do Senhor. E quem é a palavra do Senhor? Quem é a palavra do Senhor? Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. Quando eu me firmo nele, quando eu estudo as Escrituras, eu quero conhecer Deus. Não tem como eu não conhecer Deus se não for através da palavra. Você quer mudar sua mente? Quem quer mudar sua mente? Fazer um mindset. Vamos dar aqui hoje de coach hoje. Quer mudar o seu mindset? Mudar sua mente? Leia Salmos. Começa a ler Salmos uma vez. Começa Salmo 1, 2, 3. Vai lendo. Logo, logo você começa a mudar sua mente. Você quer mudar o seu caráter? Quem quer mudar o seu caráter aí? Leia Provérbios. Comece a ler Provérbios se você não muda o seu caráter. Tem a palavra o quê? Que liberta, me transforma, me muda a imagem de Cristo. Por que é que a verdade liberta? Simples, porque a mentira amarra. Você já prestou atenção que o mentiroso ele tem que contar uma história, amanhã ele tem que contar essa história e depois lá na frente ele tem que inventar uma outra história para não sei o quê e para justificar. Daqui a um tempo você questiona sobre aquela mentira. Não era bem assim, não sei o quê. Quantos deles tem aqui? Se for 4, é inimigo. Presta atenção. Esse inimigo, eu vi no vídeo dele hoje, ele conta a mesma história a respeito da vida dele, de 5 maneiras diferentes. Aonde ele está mentindo? Dá para você ver? Porque ele vai ter que levar para frente, ele vai ter que inventar outra mentira, ele vai contando outra mentira, e isso vai amarrando. E a mentira chama a mentira, o escuro chama a escuridão, o temor faz crescer o temor, a falta de amor cria insegurança, o pecado gera escravidão, a escravidão leva à morte, que leva à morte eterna. A verdade o liberta porque faz o contrário. A verdade o liberta porque não há lugares escusos ou escuros onde possa esconder todos os podres que nos podem um dia nos arruinar. A verdade liberta porque nela o verdadeiro amor se manifesta, pois só pode haver amor na verdade quando amamos de verdade. Construímos um muro de segurança ao redor de quem amamos. A verdade liberta porque nela o pecado não aperta, não esmaga, por isso não escraviza, e eu posso fazer as minhas escolhas além dele pecado. A verdade liberta porque na verdade a vida
na verdade, personifica Jesus e encontramos vida eterna. É a verdade, não tem outro caminho. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade, aleluia, que faz a nossa vida ser transformada. Se você perguntar a qualquer missionário que trabalha com presos, ele diz que você pode pôr qualquer outro livro dentro da cadeia. Nenhum preso é transformado. Mas quando leem a palavra do Senhor, aleluia, há verdadeiramente libertação no seu coração, vidas transformadas e saem homens e mulheres de lá transformados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Ela nos escrutina e ela traz, aleluia, um tempo novo sobre nós. Aleluia. Vira para o irmão do seu lado e diz assim: encontre a liberdade do Espírito e reflita a glória do Senhor. Oh glória! Portanto, todos nós, os quais o véu for removido, podemos ver e refletir a glória de Deus. Imagine a luz, o sol. Vou pegar o exemplo aqui do texto. Imagine Deus sendo o sol. E a lua sendo nós. Um de nós. Quando você vê aquela lua cheia, lá no céu, brilhante, ela está fazendo o que ali? Ela está refletindo a luz do sol. Ela não tem luz própria. Imagina uma luva. Imaginou uma luva? Se você coloca ela aqui, ela é um ser inanimado, sim ou não? Ela não tem movimento e vida por si própria. Mas quando nós colocamos a mão dentro da luva, a luva passa a se mover. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós deixamos Deus, aleluia, refletir em nós, nós refletimos a imagem de Deus para outra pessoa. Foi aquilo que o pastor Enéas falou agora há pouco. Você pode não falar de Deus, mas as suas atitudes vão refletir a glória de Deus. As suas atitudes vão dizer se você é cristão ou não cristão. As suas atitudes vão dizer se você é uma pessoa transformada ou não transformada. Porque você está refletindo a glória de Deus. Amém? Somos chamados a refletir a glória de Deus no mundo que jaz na escuridão, que vive no escuro breu da existência sem Deus. Se não formos como a lua refletindo a luz de Deus, então é porque estamos fora de órbita, fora do nosso lugar, fora da nossa posição. Irmão, se eu não refletir Deus, se eu não amar como Jesus, se eu não me parecer com Jesus, tem algo errado aí, entendeu? Sim ou não? É errado. Gostei do irmão aqui, foi firme. Irmãos, está errado. Nós temos que repensar e refletir a nossa vida. Refletir agora no pensamento. Fazer uma reflexão. Vou usar o termo correto. Uma reflexão de como nós estamos andando como cristãos e como Cristo Jesus. Estamos em contramão da razão pela qual estamos na terra, estamos ausentes, estamos longe. Será que ainda estaremos no caminho? Essa pergunta. Refletir a glória de Deus, refletir a luz da glória de Deus, é um estado natural para o cristão. Ao não fazermos, devemos questionar nossa posição. Alguém poderá perguntar: mas o que é refletir a glória de Deus? Simples, é sermos vasos de amor de Deus, é sermos vasos de perfume de Cristo, é sermos servos do próximo, amantes dos simples, orarmos pelos inimigos, perdoar, entregar sem esperar nada em troca. Isso é ser reflexo da glória de Deus. Isso é viver o maior mandamento da Bíblia ensinado por Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo ou como a ti mesmo. Porque se eu amo a mim, eu não quero mal para mim, pois não? Então se eu amo a mim, eu consigo amar o outro.
Se eu amo a Deus a quem eu não vejo, eu consigo amar qualquer pessoa, irmãos. Porque se eu amo a Deus e amo o outro, eu não desejo mal de ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Há uma transformação na vida da gente. Irmãos, deixa eu fazer uma confissão para você. Só tem duas pessoas que sabem disso. Deus e minha mulher. Chegou uma fase da minha vida como cristão que eu comecei a ficar invejoso. Eu nunca fui uma pessoa invejosa. Sempre me alegrei com a vitória dos outros. Mas eu comecei a ficar invejoso. Olha, por que fulano dá certo para ele e para mim não dá? Olha, mas eu sou pregador, eu sou crente, eu sou dizimista, eu faço a obra do Senhor, eu faço a vontade de Deus. Por que as coisas para mim não dá certo e para ele dá? O que ele tem que eu não tenho? Primeiro eu comecei a murmurar para mim mesmo. É claro que quando eu murmuro para mim, eu estou murmurando para Deus. E aí certo dia, eu falo para minha mulher, mas fulano tem, não sei o que, e aí nada dá certo para mim, está tudo errado, não sei o que, ninguém, sabe, murmurador, invejoso. E ela, isso aí é inveja, né? Você está com pecado de inveja. Porque o invejoso, irmão, ele não quer tomar o que é do outro, não. Ele quer que o outro perca ou ele não tenha, para ficar igual a você. Então dói no invejoso o outro ter e ele não. Que é diferente daquele que cobiça. Aquele que cobiça, ele deseja as coisas do outro. Ele é capaz de passar por cima do outro para tomar aquilo do outro. Mas o invejoso não, ele quer que o outro não ganhe, porque ele não ganha. Como ele não ganha, o outro também não pode ganhar. Aí eu confesso para ela. Confesso para Deus. Ela ora por mim. Eu peço perdão a Deus. Ali eu encontrei liberdade no Espírito. E fui transformado. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. Aí eu voltei ao que eu era, que me alegrava quando as pessoas falam, está indo bem, eu fico alegre hoje quando vejo o irmão se dando bem. Eu fico feliz hoje quando o irmão está crescendo. E comecei a entender uma coisa, meu coração começou a ficar contente. Porque eu estou me contentando com aquilo que eu tenho, me tornei uma pessoa mais agradecida. E à medida que eu estou agradecendo, Deus tem me abençoado. Aleluia. O que Deus tem para mim é meu, ninguém vai tomar. O que Deus tem para o irmão é dele. Não inveja o que é dele, não inveja o que os ímpios têm, porque o que Deus tem para você é muito maior do que esse mundo pode oferecer. E para concluir, fica de pé. Por que viver preso? Por que viver amarrado? Quantas pessoas que foram libertas dentro da igreja, ela volta a se aprisionar novamente. Quantas pessoas estão vivendo hoje, aleluia, amarradas a pequenas coisas. Talvez muita coisa que está impedindo você de andar para frente, é você começar a fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise de como você está vivendo. Que assim como Deus diz para Caim, cuidado, faça o que é certo. Cabe você a dominar o pecado. Não cabe a mim, não cabe a sua esposa, não cabe ao seu pai, é a você. Isso é uma coisa que você tem que lutar e você tem que mudar. Eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, passam situações muito difíceis e a gente muitas vezes enfraquece ou começa até a duvidar das coisas do Senhor. Por isso eu quero convidar você, nesta manhã, que entrou aqui e que muitas vezes tem muitas dúvidas